Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Pa para pa para pa para claque bum. Para pa 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 pa. Do mundo, elas estão lá, nos muros e nos prédios dos centros urbanos. São as pichações, manifestações gráficas com marcas individuais ou de grupos. As pichações estão por toda parte e transformam a paisagem das cidades. Vale pensar, se perguntar por que todas as cidades do mundo, sejam as grandes cidades, sejam as nem tão grandes assim, estão todas elas sendo rabiscadas por sua juventude, especialmente uma juventude periferizada, especialmente uma juventude despossuída. Essa manifestação, pouco compreendida pela sociedade, é investigada no filme Luz, Câmera e Pichação. Não existe, eu acho que não existe lugar no mundo que não tenha uma pichação. A prática da pichação é proibida na maioria das cidades brasileiras porque é considerada um crime ao patrimônio, seja ele público ou privado. E arriscar a vida para ter o nome escrito no alto dos prédios parece não fazer muito sentido pra gente. Mas o diretor do documentário explica que uma das motivações seria a busca por uma identidade. Você colocar sua vida em risco, numa potência total para ter seu nome inventado, não é o nome do RG, só tipografia radicalmente inventada, estampando a cidade de ponta a ponta, né? No entanto, tentar definir uma resposta para o ato de pichar é cair na polêmica que ronda a cultura da pichação. Assim, durante a minha pesquisa, teve um momento que o pichador chegou para mim e falou: se alguém responder por que a gente picha, a gente para. Porque ninguém responde. Então é isso, assim, há uma dificuldade imensa de compreendê-los porque não se sabe conscientemente a que vier. Imagens e identidades. É interessante observar que a relação entre imagem e identidade ela precisa ser pensada num contexto onde as imagens são vistas como fornecedoras de conhecimentos para as pessoas em termos de identidades sociais. As imagens elas nunca são vazias de representação, elas sempre representam algo em torno de classe social, algo em torno de gênero, algo em torno de visão de mundo, algo em torno de identidade. Do ponto de vista da cultura visual, nós olhamos para as imagens como instrumentos, como referências, quase como referências textuais que constroem as identidades. E quando as imagens se tornam um problema? A relação da construção da identidade pelas imagens, assim como qualquer outro texto social, ela se torna um problema quando essas imagens são observadas deixando de analisar referências críticas. Quando essas imagens são simplesmente tidas como razões absolutas, quando elas não são criticadas, né? Quando elas não são criticadas, elas podem sedimentar identidades que são baseadas em autoritarismos, que são baseadas em visões de mundo fixas, né? Em estereótipos. Podem ser também baseadas em visões de mundo orientadas em torno de racismo, orientadas em torno de machismo, orientadas em torno de discriminação de classe social. Então, elas passam a ser problemas quando elas não são criticadas, quando elas não são analisadas sobre um enfoque crítico.
quando elas são tomadas como verdade. Caminhar pelas ruas, somos atraídos por diversas imagens. Outdoors, fachadas, cartazes dos mais variados, bancas de jornais em cada esquina da cidade. Imagens que parecem competir pelo nosso olhar. Todos nós temos quantas ideias que são vendidas para a gente por dia, né? Você vê televisão, você entra na internet, você anda na rua, tudo é mídia. Se você não tiver impacto, se a sua peça não for criativa, não deu alguma coisa para o consumidor que diga, que legal isso, você vai sumir. E para não passar despercebido, Gustavo Bastos, diretor de criação de uma agência publicitária, dá a primeira dica para atrair a atenção de quem passa. A primeira coisa é o equilíbrio, né? Eu acho que um layout, seja um filme, seja um anúncio de revista, de jornal, qualquer peça visual em propaganda, é importante que ela tenha um equilíbrio. A gente tem uma via que a gente segue para ler as coisas. É importante que essa via seja respeitada e que tenha um equilíbrio. Porém, algo tem que desequilibrar para chamar a atenção. E esse desequilíbrio precisa ser muito bem pensado pelos criadores das peças publicitárias. Afinal, são muitas as imagens que atraem o nosso olhar diariamente. Uma fachada de um edifício, uma calçada ou até mesmo uma barraca e uma feira. A todo momento, o nosso olhar é atraído. Para o carnaval. Surpreender com a variedade de cores é também um dos recursos que um carnavalesco dispõe para encantar o público. Mas além do colorido na avenida, o carnavalesco tem outros segredos. É a forma, é a proporção, é o colorido. Às vezes você, além da imagem, você apela para a coreografia, você faz uma dramatização com aquela ala, não é só o figurino, mas tem o movimento também, porque aí dá também um significado. Quer dizer, tudo é válido para você conseguir passar essa história e, ao mesmo tempo, assim, surpreender. Em 2011, Alex de Souza foi responsável pelo desfile da União da Ilha, que mostrou o enredo O Mistério da Vida, sobre a história e as viagens do naturalista inglês Charles Darwin. Uma representação da tartaruga estudada por Darwin marcou presença na avenida, mas seria uma tartaruga ou um templo? Brincar com a imagem e o significado dela é mais um recurso usado para surpreender na avenida. Então, isso também é interessante você fazer sempre uma associação de ideias, né? Era uma tartaruga, mas ao mesmo tempo era um templo, sabe? E era a tartaruga gigante. É lógico, não existe uma tartaruga daquele tamanho. Mas aí no carnaval, coisas que são minúsculas, você faz uma dimensão gigantesca. Então você brinca, né? Com proporções, com cores, né? A gente brinca, né? A gente pega um conceito, uma informação e mescla com outro, né? E faz uma terceira opção. Que aí é que está a originalidade da coisa, né? E o efeito visual que pode provocar.